Olá, galerinha, estamos aqui para mais uma aula. O tema da aula de hoje será jogos de tabuleiro. A gente já havia começado a ver o tema jogos de tabuleiro na sala. Falamos um pouco sobre damas, vocês inclusive experimentaram damas. Daqui a pouco mais para frente a gente vai estar falando um pouco mais sobre ela. Mas afinal, o que são os jogos de tabuleiro? São jogos que são jogados em superfícies planas, pré-marcadas com desenhos ou marcações. Então, esses jogos possuem uma área específica de jogo, certo? Que seria o tabuleiro. E é através dele que ocorre as é através dele que são executadas as ações do jogo, ou seja, os movimentos do jogo. Que características tem esses jogos de tabuleiro? Eles podem representar uma situação da vida real ou coisas abstratas, ou seja, coisas que não representam a realidade, ou seja, um faz de conta. As regras deles podem ser regras bem simples até regras bem complexas de um universo, ou seja, de um conjunto de coisas bem complexas com várias ações. E além do que ele trabalha a memória e ajuda a desenvolver o raciocínio lógico e o raciocínio abstrato. Um pouquinho da história dos jogos de tabuleiro. Tem registros de 5.000 anos que já as pessoas já faziam uso dos jogos de tabuleiro, como vocês podem ver no Egito e na Mesopotâmia. Mas eles têm indícios de que a mancala já era jogada há 7.000 anos atrás. E esses jogos foram muito populares na Grécia Antiga, né, e também no Império Romano. E depois de lá, elas se espalharam pela Europa e depois pela América. Esses jogos começaram a ter uma decadência, ou seja, diminuir a quantidade de pessoas que jogam, a partir da década de 80, quando surgiram os jogos eletrônicos que a gente falou na aula anterior. Aqui temos exemplos de alguns jogos de tabuleiro, como o Banco Imobiliário, Detetive, o Jogo da Vida, War, Batalha Naval e Damas e Xadrez. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Damas, que vocês inclusive experimentaram já durante a aula. Então, Damas é um jogo que pode ser jogado num tabuleiro de 100 casas ou de 64 casas. Esse de 64 casas é o que é mais jogado aqui no Brasil. Inclusive é o que a gente tem lá na escola. Esse de tabuleiro de 64 casas. Onde 32 dessas casas são claras e 32 são escuras, como vocês podem ver nessa imagem aí que está de fundo. É sempre jogado nas casas escuras e a peça clara sempre inicia a partida. Como vocês podem ver aí, a peça só pode ser mudada na diagonal, tá? E sempre que a pessoa toca naquela peça, ela tem que jogar aquela peça. O objetivo do jogo é tomar o maior número de peças do adversário. A pessoa que tomar mais peças do adversário vence a partida. A peça que chega até a última casa do adversário, no caso aqui do branco, que chega na última casa do lado preto, ela se torna a dama, tá? E ela tem alguns movimentos especiais, como você já sabe. Aqui temos alguns desafios para que vocês executem na casa de vocês. O primeiro deles é experimentar, pode ser dama, xadrez, na versão online, tá? Aqui eu deixei 2 sites. No primeiro deles, não precisa se cadastrar, tá? Você pode entrar lá numa das opções e jogar como convidado. E também nessa segunda opção você já consegue jogar diretamente. Mas tem muitos outros sites também que oferecem o jogo de damas, o jogo de xadrez para ser jogado. Então vocês escolham um desses sites aí e joguem um deles. Depois vocês vão fazer um relatório falando como foi essa experiência, qual site que vocês utilizaram e como que foi o jogo, o que vocês acharam, o que vocês viram de diferença, por exemplo, de uma partida presencial, uma partida real. O segundo desafio é que vocês criem um tabuleiro de vocês próprio de um dos jogos, pode ser dama, xadrez, trilha, ou vocês podem criar o próprio jogo de vocês, tá?
Então vocês podem criar um jogo de tabuleiro, definir as regras que vocês quiserem, e depois vocês vão enviar fotos desses tabuleiros ou desses jogos e dessas regras que vocês criaram lá naquele mesmo e-mail das atividades, certo? Então, aí estão os desafios, depois vocês façam eles e enviem lá para o e-mail, certo? Até a próxima aula.